aqui. Oi pessoal, estamos de novo aqui, mais um episódio do Nexus Pod, o momento de nós conhecermos um pouquinho do Nexus e vamos conhecendo o mais importante que o Nexus tem, que são as pessoas que constroem, que desenvolvem, que criam o Nexus. Hoje estamos aqui com a Luciana, uma pessoa que eu gosto muito, que acompanho já há algum tempo, membro do Grupo Morumbi e agora presidente do Grupo Morumbi, fazendo um trabalho muito legal, mas desafiador. Muito Muito legal, mas desafiador. muito desafiador, não é? E vamos conhecer. Eu quero saber um pouquinho sobre você, mas quero saber coisas que ninguém sabe. Aquela coisa que eu tenho certeza que vai ter alguém lá no mundo. Eu não sabia que a Lu fazia isso, ou que a Lu gostava disto, ou que a Lu. Então quero alguma curiosidade. Agora virei esta nova moda dentro do podcast que é saber curiosidades. Me fala um pouquinho sobre ti. Bom, eu sou paisagista, né, como você falou. Eu trabalho com isso há 20 anos, né? Nos últimos 15, a gente tem nichado um pouco mais para consultoria de condomínio. E, mais ultimamente, enfim, com apoio, com tudo que eu tenho aprendido no Nexus, na verdade, a gente tem fechado cada vez mais nessa assessoria condominial. Bom, a Luciana trabalhou como secretária, a Luciana adotou 2 crianças, e aí quando elas chegaram, a Luciana falou, preciso ter o meu negócio próprio. E fui trabalhar com uma amiga que tinha um escritório de paisagismo, na época era para fazer essa parte toda administrativa, porque eu trabalhava como secretária da diretoria. E só que quando eu cheguei lá, eu simplesmente me apaixonei. E aí ela falou para mim, Lu, você tem tudo, você tem um olhar diferenciado, e eu acho que dá certo se você virar uma paisagista. E isso aconteceu há 20 anos atrás, e aqui estou. E você de onde é que é? Já vou explorar algumas coisas que você deixou aí largando. Mas voltando um pouquinho mais para trás, onde é que você nasceu? Eu sou de Brasília. Brasília, olha, não sabia, que legal. Sim, e minha mãe era funcionária pública da Caixa Econômica Federal. Ela trabalhava lá na matriz, mas ela depois, enfim, desde que eu nasci, acho que antes, ela mudava muito, porque ela ia assumindo a gerência dos bancos depois. E aí a gente morou em muitas cidades, e a gente brincava dizendo que ela era uma cigana, porque na minha né, juventude, assim, enfim, a gente morou acho que mais de 15 lugares, mais de 15 cidades diferentes. Então, isso traz um certo aprendizado, né? Eu acho que tudo que Tudo acontece tem os na seus lados, vida, né? Tudo tem os você seus tem um lados. lado bom e um lado que você fala que é muito desafiador, né? A desafiadora é que dificilmente você consegue carregar aquelas amizades de infância e tudo mais. Mas, por outro lado, traz uma resiliência de você se reinventar, de você falar, nossa, eu tenho um novo desafio, e aí como é que vai ser isso? Como é que eu vou me portar? Quem sou eu? Então, isso foi uma trajetória, acho que isso que ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe, pelo menos não sabia mesmo. E agora vou partilhar contigo uma coisa que acaba por ser minha, pessoal, e do Tá. meu filho, de experiência. Há uma coisa que eu acabei vendo na escola que o meu filho fazia parte, onde eles todos os anos mudavam a turma. E eu sempre me irritei com isso, porque por um lado eu entendo que isso é uma forma de colocar a pessoa na exposição da mudança, mas Sim. eu acho que a vida no Brasil já é tanta mudança que nós não precisamos desse desafio. Nós precisamos do contrário, de aprender a criar relações de longo prazo. E eu vejo que ele tem dificuldade nisso, porque precisamente ele não teve uma turma seguida mais do que 2 anos. Então, era sempre pessoas novas. Isso para ti foi um desafio? Tem escola que faz ficar desde o pré, lá do maternal até o final, né? E são laços que você faz para a O vida, resto da vida, né? para o resto da vida. Eu acho, para mim, é muito difícil a permanência, sabe? É algo que eu me cobro hoje de algumas coisas, falar, não, eu vou até o final. De querer mesmo e de estar com as pessoas, de criar esses laços, eu acho que é algo que eu realmente me cobro, porque pela vivência, eu acho que eu simplesmente largaria. É porque é normal mudar para ti, não é? Não há uma, não sentes tanto a perda, é uma coisa mais normal.
Lógico que a perda sempre existe, Sim. mas é uma coisa que é normal. Para mim, a fazer parte. recuperação É. é muito mais rápido. Então, eu talvez não sinta, por exemplo, se você conhece alguém há muito tempo, você você sinta mais do que eu que entendo que vai e volta, sabe? Talvez parece meio frio, mas na minha vida adulta eu tenho criado laços mais perpétuos, assim, justamente para ter esse laço. Eu brincava com as minhas amigas, falava assim: ah, você tem amiga de infância, eu não tenho, por exemplo. Então, hoje eu falo, não, eu te conheço há 20 anos, não, eu te conheço. E isso para mim é uma coisa que é importante. Hoje, eu segurar esses laços é algo que realmente é importante. Eu acho que ainda hoje eu tive um almoço de negócios e com um diretor da seguradora que eu estava, eu disse para ele, o meu maior património são os relacionamentos. E eu acumulo relacionamentos. Eu não perco amigos. Eu vou acumulando amigos e é lógico que tem fases quando eu estou mais próximo ou menos próximo deles, mas eu não perco os amigos porque eu sempre tive isso e para mim sempre foi muito importante. Então a mim faz-me confusão de pensar de que isso não é dessa forma. Mas você Mas vê como é a coisa toda? Porque a gente está aqui hoje em função do Nexus, né? E o que é um Nexus, né? É essa rede de contatos, do que a minha rede de contatos pode te trazer, mas ao mesmo tempo é trazer os meus amigos para te conhecer e tal. E eu tenho muitos casos nesses. Agora está fazendo 2 anos que eu estou no Nexus. De pessoas que foram trazidas a mim e que mudaram minha história profissional e pessoal, né? Porque quando muda o profissional, muda também o seu pessoal. Do quão importante foi essa conexão, né? E o quanto que o Nexus tem trazido, né? Nesse sentido. Então, às vezes eu até falo para as pessoas, né? Eu falo, se você vem só pelo sentido de que é negócio, claro, o primeiro olhar, quando você pensa em network, eu acho que é isso. Né? Você fala, eu vou fazer muitos negócios, vou... Mas eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi no Nexus, talvez a gente vá falar, né? Fosse falar disso de toda forma, mas uma das coisas que eu mais falo para as pessoas quando perguntam por que que eu tô no Nexus, por que que o Nexus é o meu principal grupo, por que que eu tenho o Grupo Morumbi como família, é porque eles me ensinaram a como fazer um negócio melhor, a como administrar melhor meu negócio, né? Eu brinco com o Daniel, né? O Daniel saiu, voltou, fiquei muito feliz. O Daniel é de TI. E a primeira vez que ele me viu, ele falou assim: derruba esse site, derruba, tá depondo contra você, isso não existe mais. E eu olhando assim, eu pensando, quem ele pensa que ele é? Né? E hoje eu falo para ele, nossa, foi a melhor bênção, porque ele, do jeito que ele é, ele falou, Lu, isso tá muito ruim, né? E aí eu falei, mas quem vai fazer? Eu tinha alguém de marketing no grupo, e ela fez, e hoje ela faz mais de ano, e eu falo, ele tá super atual do jeito que ela fez. Eu não mudaria quase nada, né? E aí você vai pegando cada um, e eu falo, gente, eles foram completando e arrumando a minha empresa e a minha vida, consequentemente, de um jeito que eu hoje olho e falo, caramba, eles são minha família. A família que é difícil, né? Eu venho de uma família, outra coisa, né? É difícil, acho que isso. Mas eu venho de uma família um pouco desestruturada, enfim, foi uma infância bem difícil. Então, hoje saber que eu tenho pessoas que eu posso confiar, isso faz uma diferença, né? Muito grande. vou me sentir obrigado a voltar atrás, falar de um assunto que hoje em dia é muito sensível para mim. Tá. Falaste da adoção, que tenho 2 filhos, e onde eu não tenho a adoção, cheguei a pensar de fazer a adoção, mas tenho um afilhado e quero muito ajudar crianças em situação vulnerável, e o Sim. meu afilhado está nesse desafio, com altos e baixos, como todos nós. Como é que foi essa experiência? Que idade é que eles têm? O que é que tu podes partilhar connosco sobre esse assunto? Quando eu casei, a gente já tinha um meio combinado, que eu teria e a gente meio que queria um casal, e aí a gente falou, e a gente pega e a gente adota um do outro sexo, né? Do outro gênero, enfim. E aí
eu tive uma endometriose muito profunda, eu quase morri por causa da endometriose. Era uma endometriose crônica, onde eu realmente, a gente achou que eu fosse morrer. Fiz várias cirurgias, enfim. E aí, quando a gente descobriu que era 99% de chance de não ter, e o médico veio cheio de dedos falar comigo sobre, Lu, eu tenho que tirar uma notícia e não sei o quê. E quando ele falou, para mim era muito, muito tranquilo saber que eu ia adotar. Eu já queria. E eu falei, não, não precisa ficar preocupado, porque a gente já tinha um plano de adotar, né? Só que agora vai ser um pouco diferente, mas é sobre isso, né? E eu tinha um desejo muito grande de ser mãe. E, e na adoção a gente vê isso, só que as pessoas eu acho que têm o entendimento de que ai, a criança ganha muito. E na verdade não é, Ti. Quem ganha somos nós. Porque hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu adotei eles. Hoje eles são a razão de eu levantar de manhã e falar, gente, tem dia, essa semana, é o máximo para dormir, desde a semana passada, eu estou dormindo 3 horas por noite. É uma época que, para a minha área, ela é muito puxada, a agenda é bem complicada e tal. E aí de manhã você fala, meu Deus, por quê? E eu falo, não, porque eu tenho que sustentar esses dois, porque eu tenho que dar condições, porque eu preciso ser um exemplo de alguém que batalha, de alguém que não desiste. Então, hoje eles têm 15 anos, eu adotei eles com 9 anos, eles vieram numa situação muito complicada, porque por ser gemelar, de uma gestação desnutrida, então a Bárbara nasceu do tamanho da minha mão. A gente fez todo o processo direitinho, eu demorei 3 anos para conseguir adotar, mas quando veio um casal. Então a gente ficou muito feliz, a gente falava assim, ó, Deus escutou. E, e a Bárbara, é a Bárbara e o Magno. A Bárbara chegou, com 9 meses, ela usava RN, então só para você ter uma ideia, ela não sentava e muito menos engatinhava. Então foi uma dedicação muito grande. Até então eu trabalhava com essa amiga. Quando as crianças chegaram, a gente tem direito à licença maternidade, fiquei lá os 6 meses. E na hora de voltar, não fazia sentido para mim voltar naquela rotina louca de trabalhar insanamente. E eu falava assim, eu esperei 3 anos por essas crianças, né? Então, para mim, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia de criar a própria empresa de paisagismo e, enfim, voltar a trabalhar. E aí, entenda, eu fui mais mãe do que profissional e, e amava isso, né? Era mãe motorista e ainda sou um pouco, mas a gente sabe, né? Mas eles estão com 15 anos, fazem 16 agora em dezembro, daqui umas 2 semanas. E é isso, eles são a razão da minha vida, né? E eu falo, gente, não tem porquê achar que porque é adotado tem que dar errado, que tem que ser rancoroso por causa de qualquer rejeição que tenha havido. Eu sonhei com vocês, eu rezava por vocês, e quando eles tinham 4 anos, a Bárbara me perguntou de que barriga que ela tinha vindo, porque na época meu marido era cheinho, e aí ela achava que tinha vindo da barriga dele. E aí eu falei, não, senhora, a senhora veio da barriga de uma outra moça. E aí a conversa parou, né? E aí eu já era instruída de só responder o que perguntasse. Eu não era para eu ficar, e eu fiquei calada. Demorou 6, e o menino não, o menino é muito coração, mas ele é desligado. E ela não. Aí ela demorou 6 meses. Depois de 6 meses, ela assim, qual o nome da moça? E eu assim, gente, que moça? Ela falou assim, a moça que eu vim da barriga dela. Aí eu falei, então tem uma história para te contar. Toda noite a gente não reza agradecendo pela nossa família, pela saúde, por tudo, por estarmos juntos e tal. Blá, 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 blá. Eu falei, então, antes de vocês chegarem, a gente orava a Deus pedindo por essa família. Aí eu falei, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele colocou vocês na barriga de uma outra pessoa, de uma outra mulher, muito generosa, que ela foi por causa dela conseguir receber vocês na barriga dela que vocês estão aqui em casa hoje. Então a gente tem que ser grato a tudo na vida. Grato a Deus, grato a ela e à família que a gente tem. E aí as pessoas às vezes me perguntam, eles não perguntam o nome, não quer saber?
Eles nunca me perguntaram. No dia seguinte, ela falou assim, Magno, a mamãe tem uma história para te contar. E ela acha que ela é a última bolachinha do pacote, sabe? E eu dou risada, porque ela é temperamental e tal. E eu falo, gente, não tem motivo. E tem mais uma coisa, muita gente não sabe. Eu descobri que eu sou adotada. Com 40 anos, eu descobri que eu sou adotada. Então, quando eu descobri, para mim, foi bom por diversos motivos, mas o principal deles foi saber que a gente tinha uma ligação maior. E aí hoje quando eles, não quero estudar, não vai passar de ano, a gente não sabe, tá um desafio isso aí. Mas eu falo para eles, olha, não tem motivo para dar errado. Então, quando eu levanto de manhã e eu falo que eu vou trabalhar e que eu faço o meu melhor, onde eu posso, é justamente para dar esse exemplo. Eu também sou adotada. E talvez eles estejam recebendo muito mais recursos do que eu tive numa família desestruturada, né? Então, essa é a história da Luciana. Nossa, hoje, essa eu provoquei, E a gente foi fundo. eu estou aqui aguentando a lágrima da emoção, não é? E eu sei que o teu olho também está brilhando aí. Realmente são desafios. Muito, muito bonito, muito bonito. Mas vamos mudar. Vamos Se der, ver isso, né? se calhar, a coisa está, mas uma história linda, não é que ela é pesada, é uma história Não, é linda. bonita. É Eu muito vejo bonita. como uma coisa de Não vejo- esperança, é. né? De a gente pode fazer melhor e a gente pode tornar esse mundo melhor, né? Eu acho que é isso. Me fala Ao E fala melhor. sobre o Nexus. Quem te convidou para vir para o Nexus? Como é que foi isso da tua chegada ao Nexus? Há 2 anos, né? Estamos falando de Grupo Moema, agora há pouco, vou lhe dizer. Eu tenho uma prima que é do Nexus Moema, que é a Flávia. E a Flávia, antes da pandemia, me chamou para ir numa reunião. Na época, eu não entendia, nem sabia que existia grupo de network, né? E aí eu fui numa reunião online, a Cris me chamou, a nutricionista me chamou para ir no apartamento dela, fiz um negócio lá e tal, mas na época eu acabei não entrando. Eu falei, eu não sei se é isso, eu não entendi essa questão do grupo de networking. Só que o que aconteceu? Durante a pandemia, a área da construção civil cresceu muito. Então, pense que até a pandemia, o que a Luciana fazia? A Luciana, os jovens estão em horário de escola, a Luciana trabalha. Então, eu escolhia muitos projetos que eu participava ou não. E aí, o outro resto era motorista. Então, era para levar para aula disso, aula daquilo, não sei o quê, vai buscar na escola. E para mim estava muito bom, porque a gente tinha uma condição que estava bom. Só que chegou na pandemia, o que acontece? O Elton começou a trabalhar home office, né? E eu comecei a ficar o dia inteiro fora, toda paramentada, toda morrendo de medo e tal. Mas, assim, um monte de cliente que não ficava em casa, né? Começou a se sentir incomodado, porque dava vista para tal lugar, o vizinho via a casa dele, tô na minha sala e estão me olhando. Então, isso fez um vum. E nesse vum, qual era a minha mentalidade? De uma empresa pequena, né? De uma empresa que eu tinha feito o site há 14 anos atrás e Tá ótimo. estava ótimo, porque eu precisava ter um site, estava ótimo. A gente mesmo fez o site, super moderno, e não tinha nada, era uma coisa bem ruim mesmo. Hoje é das tatuagens, então tens dúvidas. Não, né? Não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha nada. Imagina falar para a câmera, e sabe, aquele momento empreendedor, aquilo, né? Nunca, imagina. E aí, o que aconteceu? Eu vi alguma coisa, a gente viu alguma coisa no Instagram do Nexus. Eu falei, poxa, eu conheço o Nexus. E aí eu falei, quer saber? Eu acho que vale a pena ligar. E aí liguei no número que estava lá, deu no Riquini, e a Riquini falou para mim, não, vai ter uma reunião presencial essa semana. Imagina, eu entrei em dezembro. Eu liguei mais ou menos, era na última reunião presencial de dezembro. Então, ele ligou, eu falei, não, então eu vou no ano que vem, vocês vão entrar de férias e tal. E ele falou, não,
esse grupo, a construção civil tá bombando e tal. Nossa, é ótimo ter uma paisagista e tal, não sei o quê. E eu falei, poxa, eu preciso de apoio na área da construção civil. Então, eu vou na reunião. E eu fui, o Elton foi junto, foi na Léo Madeiras, estava inaugurando ali na Rebouças. E, a gente ganhou vinho até lá, não sei o quê. Mas eu não sei se você lembra de mim nessa reunião. Não, eu não fui na reunião. Lembro Quem foi outro sócio. E aí o que aconteceu? A gente foi e eu era muito envergonhada. Mas eu era muito envergonhada. Então a gente chegou na Léo Madeiras, eu vi todas aquelas pessoas e eu travei. Então o que eu fiz? Eu ficava olhando os móveis. Fingindo que eu estava interessadíssima nos Teu móveis. ambiente de conforto era... Era olhar os móveis, ver como é que as pessoas, né? E o Elton ficou falando com as pessoas, falou com a Crista Ganelli, falou com o Riquini e tal, e eu não olhava na cara de ninguém, imagina. Que vergonha. E aí teve a reunião, né, e ninguém me falou que tinha pitch. E na hora do pitch, no final, que falaram, agora você vai, se apresenta, não sei o quê, e eu ria, porque eu fico nervosa, aí eu começo a rir, e eu ria. E eu falo, gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo. E até perguntei pro Riquinho, eu falei, isso aí é um caso que a gente tinha que colocar para as pessoas verem. Porque a evolução. É interessante quando a pessoa entra ou vai na primeira reunião, você ter isso gravado, porque conforme a evolução dela, e muda, obviamente, muda, porque... O antes e depois do pitch. faz uma diferença gigante. E aí hoje, tá lá como presidente e falando para as pessoas, me criou um retorno, assim, de que eu vou em outros lugares e eu tenho que falar do meu trabalho, eu não tenho vergonha, e eu falo mesmo, e isso gera material para as redes sociais, e eu falo, ai, mandei bem, né? E é graças ao Nexus. Tá lá na presidência, falando com todo mundo, quando a Ludmilla, quando a Fernanda veio falar comigo, eu falei, gente, vocês não sabem. E eu gravei, só para você ver como são as coisas. Hoje não parece, né? Mas as últimas 2 reuniões presenciais da Ludmilla, eu gravei. E eu estudei como a Ludmilla fazia. Porque eu falei, gente, eu tenho que fazer assim. Como é que ela faz tão bem? Né? E aí, enfim, a primeira vez, quando a gente tenta ser igual, parecida, eu tremia. E aí a voz falhava, e eu errei, e não sei o quê. E aí isso é um aprendizado também, porque... você até pode ver o que o outro faz, mas quando você é autêntico, quando você é o que você é, sai muito melhor. Então, eu fui testando e descobrindo qual era o meu jeito de fazer a apresentação. Hoje eu brinco, eu danço, eu movimento o povo. E eu ri, porque semana passada eu não pude estar na reunião, pedi para a Ludmilla, não, para a doutora Lúcia fazer a apresentação para mim, que eu estava no trabalho, falei, eu não vou conseguir participar. E aí as pessoas falam, nossa, foi bem profissional, foi bem... E eu falei, que bacana, é o jeito dela fazer, e eu tenho o meu jeito de fazer. E é tão bacana quanto, porque cada um que vem, ele vai trazer as suas características, a forma como é, e isso vai moldando e vai ensinando, e por isso também que é importante mudar, para que a gente também aprenda de uma outra forma, né? Então é bem dinâmico isso. Né? O próprio grupo ganha maturidade com essa mudança porque vê que, independentemente da pessoa, do perfil da pessoa, do profissionalismo da pessoa, da liberdade que a pessoa tem de falar, de se expor, ele está ali unido, fazendo com que a coisa funcione. E isso é lindo. Eu vou partilhar contigo, lógico que tu sabes, porque eu vou falar da minha vida pessoal. A Lu é responsável pelo meu jardim. Nós temos desafios, estamos a falar de plantas, de seres vivos, temos desafios. Bastante. E a parte boa, e eu falo isto, tem a ver com o Nexus, nós estamos juntos, é um desafio conjunto. Eu como o contratante, ela como contratada, mas nós temos o desafio que é fazer o nosso jardim bonito. Ser saudável, né? E a gente... E nós vamos brigando, no aspecto de brigando com a natureza, para que ela se desenvolva. Sim. Isso, na minha opinião, também tem tudo a ver com o Nexus. Porque tem a ver com esta coisa de dizer, não, eu escolhi a Luciana
como uma pessoa que vai ser a minha parceira e que vai tratar do meu jardim nos altos e nos baixos das plantas, não? Eu acho que eu penso assim, eu já contratei bastante pessoas do Nexus, do meu grupo, então eu acho que eu já tive experiência com a maior parte das pessoas lá. E outro dia eu estava falando com de um outro grupo que eu tinha contratado, que é ainda, né, faz parte, faz um trabalho para mim, e eu falei para ele, quando a gente contrata alguém do Nexus, né, primeiro eu tenho na minha cabeça que a gente tenha confiança de que aquela pessoa vai tratar a gente melhor do que qualquer outro profissional da mesma área que seja de fora. Porque tem um comprometimento com o grupo e tem um comprometimento de saber, poxa, eu estou fazendo um serviço para uma pessoa que é do Nexus. Então, se eu tiver que ir lá, por exemplo, fui na casa da Iana, a Iana está mudando e tal, e ela me chamou para fazer o paisagismo da casa dela. E eu fui na quinta-feira que era feriado. Às vezes abro minha agenda e vou no final de semana, porque eu falo, olha, no final do ano é quase impossível encaixar, mas é do Nexus. Eu não vou deixar de te atender, entendeu? Então, e é reunião, e outros, às vezes eu preciso, o próprio Daniel, à noite, Lu, eu vou fazer um negócio para você, como que... Então, eu falo, gente, é uma família, porque eu sei que se eu ligar de madrugada, porque eu tive uma intercorrência com qualquer coisa, quantas vezes não liguei para a Aline? Foi um ano que gente, foi um ano que eu bati muitas vezes o carro. Né? Tumultos internos que acabam parando naquilo que é material. Então, várias vezes. E o Humberto é meu amigo, é o meu melhor amigo. Eu falo, Humberto, aconteceu. Então, eu sei que vai me ajudar, que vai segurar minha mão e falar assim, não, peraí, meu carro, além disso, acabou a bateria um dia de manhã cedo, no meio da espraiada. E eu parada e Aline, eu não sei, me deu branco, Aline, eu não sei o que eu faço, Aline. Ela, calma, lá no aplicativo, eu falei assim, Aline, eu nem sei cadê esse aplicativo. Porque na hora você fica tão nervosa, né? Ela, não. Então vamos, pula, eu vou te dar o telefone agora e você liga, acho melhor você ligar. E as coisas foram surgindo porque ela foi falando para mim e me acalmando. Então, eu penso dessa forma das pessoas, sabe? E que outro lugar, né? E eu falo para o Humberto, eu sei que não é sua obrigação, Humberto, mas eu sou sozinha, Humberto, você precisa me ajudar aqui, Humberto, pega na minha mão. Então, quando a gente fala do Nexus, é essa briga, mas é no sentido de que como que eu vou obter o melhor para você, sabe? De que forma isso vai acontecer, né? E eu tenho plena confiança das pessoas que eu contratei no Nexus me trazerem isso. Então, quando você entra no Nexus, eu acho que é importante também saber que as coisas não saem do dia para a noite, que é preciso conquistar essa confiança, que é preciso se abrir e que a gente primeiro serve, né? Primeiro ajuda o máximo que pode. E quando você faz isso, é automático as pessoas virem atrás de você, pedindo, te indicando e falando de você, né? Então, acho que é isso. Fantástico. Não. Olha, eu queria ficar aqui mais um monte, mas não vou poder. Mas eu amei. O que eu vou dizer não se deve dizer, que é sem dúvida um dos podcasts que eu mais amei de conversar. Foi fantástico, maravilhoso. Agora vou-te pedir, nós vamos terminar, que olhes ali para a tua câmara, fala com a tua equipe maravilhosa do Morumbi, passa a mensagem que tu quiseres para eles. Gente, eu acho que eu falo para vocês toda semana a importância de cada membro naquele grupo. A gente tem um propósito muito grande de fazer ele crescer. No começo do ano, a gente pegou um grupo bem pequeno, ele diminuiu bastante. Mas a gente tem feito um trabalho muito junto mesmo, de fazer crescer, de divulgação. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu queria deixar, assim, como legado, né, desse ano que eu estou passando na liderança com vocês, é de que vocês entendam que vocês são capazes e melhores do que vocês jamais podem imaginar. A confiança que eu tenho em cada um de vocês e no poder desse grupo não está escrito em lugar nenhum. Falar o quê?
como disse, uma entrevista, um bate-papo assim maravilhoso, profundo, que nos levou realmente a várias viagens do mundo pessoal, no mundo profissional, no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, mas realmente maravilhoso. Gente, obrigado, mas principalmente Gratidão. obrigado, Luciana. Você é fantástica. Obrigado.